Então, fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os tipos de reações químicas. Ó, eu sempre gosto de falar sobre essa aula porque é o seguinte: os tipos de reações químicas eles se misturam com aqueles que eu já falei na aula passada: adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Só que às vezes a questão ela traz assim: reação de combustão, e você fica, oi? O que é uma reação de combustão? O que é uma reação de óxido, redução e uma reação de neutralização? Então hoje eu quero falar sobre esses três principais tipos de reações que podem aparecer para vocês, como vocês identificam e depois a gente vai aprender a balancear elas, tá bom? Então acompanha comigo aí para que a gente possa aprender de uma forma tranquila. Vamos lá. Gente, o primeiro tipo de reação que eu quero mostrar para vocês é a reação de combustão. Existem dois tipos de reações, de reação de combustão, que é a reação completa e a reação incompleta. E qual é a diferença? A diferença é o produto que eu vou ter nela, tá? Só que, veja, o vestibular, quando traz esse tipo de reação, ele não te dá essa formulazinha. Eu vou colocar a fórmula da reação completa. Então, veja, a reação completa é uma reação que ela vai ter ali. Deixa eu botar aqui. É uma reação que ela vai ter ali, ó, um elemento X, que nós chamamos esse elemento X de combustível. Pessoal, esse elemento X, que ele é o combustível, ele pode ser qualquer coisa que pegue fogo. Por exemplo, papel, plástico, ser humano. Não, brincadeira, ser humano. Mas pode ser qualquer coisa que pegue fogo. Pode ser, deixa eu botar assim, ó. Se você estiver aí anotando, coloque a sua letra aí mais bonitinha do que a minha, tá, gente? É porque eu tô sem minha mesa digital. Eita, só sem a minha mesa digital. A mesa que eu gosto de escrever. Então eu vou botar aqui, ó, combs, de combustível, tá? Então, o X ele pode ser qualquer combustível do tipo sólido, líquido ou gasoso, tá bom, pessoal? Desde que ele pegue fogo, tá? O oxigênio, pessoal, o oxigênio ele é chamado de comburente. Ó, esse aqui é muito importante porque eu já vi questão falando, perguntando sobre a questão do comburente. Gente, uma reação, ou melhor, uma combustão, ela só acontece se eu tiver oxigênio. Por isso que não é possível ter fogo no vácuo. Se você estiver assistindo um filme que, por exemplo, alguém produzir fogo no espaço, tá errado, gente. Por quê? Porque no espaço nós temos o vácuo. E o que é o vácuo? O vácuo é a ausência de oxigênio. Só vou botar o nome aqui, comburente, tá? Então não é possível. É por isso que quando tem aí as naves espaciais, né, ela vai soltando as cápsulas e vai mudando a sua forma ali do seu propulsor, tá? Então eu preciso ter o comburente para poder ter fogo. Aí a gente pensa assim, na floresta, por exemplo, porque quando pega fogo na floresta se alastra rapidamente? É porque tem muita madeira de árvore para queimar? Não, é porque tem oxigênio circulando livremente ali, tá? Então, eu tenho que ter um combustível e tenho que ter um comburente. Isso aí é obrigatório, isso é chamado de ciclo do fogo. Se eu não tiver o combustível e o comburente, eu não vou ter fogo. Ó, na setinha eu já mostrei para vocês na aula passada que a setinha eu preciso de uma energia de ativação. A energia de ativação do fogo, ela pode ser, pode ser várias. Eu posso ter fogo aí com atrito, né? Quando o pessoal tá na floresta ali passando, batendo uma pedra na outra, esfregando uma madeira na outra, né? Normalmente quando o pessoal tá aí na floresta, eu posso ter fogo com atrito, eu posso ter fogo com choque elétrico, pode ter fogo, eu posso ter fogo com próprio calor, né? Então, às vezes a floresta pega fogo sozinha, porque você tem ali o sol inserido numa folha seca e a folha seca ela pega fogo, tá? Então, a energia de ativação pode ser diversa. O que vai modificar da combustão completa e incompleta é o produto. Por quê? A combustão completa, se ela for com material que tenha carbono, eu vou ter o CO2 e no final água. Então essa é uma combustão completa. Pessoal, isso eu acabei de colocar para vocês aqui, ela é uma fórmula. Então, às vezes uma questão de vestibular ele te pergunta assim: a gasolina foi queimada, mas ele não te dá a reação. Então ele não te dá a reação de octanagem. Então a reação de octanagem, tu que tem que saber. Ou seja, tu tem que saber que no octano eu tenho 8 carbonos, criar a minha reação de combustão colocando a fórmula O2 dando CO2 e água,
e depois balancear. Na próxima aula que eu vou fazer sobre balanceamento, eu vou colocar essa questão da octanagem. Vai ser o último balanceamento que eu vou fazer, tá? Então depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Então, o que é que eu tenho que saber da reação de combustão? Eu tenho que memorizar essa fórmula. O vestibular não te dá essa fórmula. X mais O2 dando CO2 mais água. A única coisa que tu vai mudar aqui é o X. Aí o X tu pode botar um álcool, uma gasolina, um papel, o que a questão te der, tá? Qual é a diferença da reação completa para incompleta? É o produto, como eu falei. Na reação incompleta, o produto não é mais o CO2. O produto ele é apenas o CO, tá? Eu também posso ter uma reação parcial, que ao invés de vir CO, vem apenas o C. C mais água, tá? Então, pessoal, reação de combustão para vocês aí, tá? Ó, dependendo do composto que você colocar, essa reação de combustão é uma reação de dupla troca, tá bom? Então, você pode ter uma reação de dupla troca. Segunda reação que eu quero mostrar para vocês identificarem, é a reação de óxido-redução. Pessoal, às vezes o professor fala assim, pessoal, isso aqui é uma reação redox, isso aqui é uma reação de óxido-redução, isso aqui é uma reação de oxi-red. Então, toda vez que o professor falar alguma coisa desse estilo, é porque aquilo ali é um tipo de reação que eu tenho transferência de elétrons. Esse tipo de reação especificamente você vai aprender no seu segundo ano. Então depois você dá um pulinho lá, se você já for aluno do segundo ano. Se você for só do primeiro ano, não precisa ver isso agora. Mas se você já for do segundo ano, você vai lá na aula de oxirredução para você ter essa aula completa, tá? Mas aqui eu quero só mostrar para vocês que uma reação de oxirredução é o seguinte. Nós aprendemos algumas aulas atrás a calcular o NOx da reação. O NOx que é o número de oxidação. O NOx é exatamente esse elemento, esse númerozinho que está aparecendo aqui, ó. Então aqui eu tenho do permanganato, né, de potássio. Só que do MN eu tenho o NOx mais 7, tá? E aí o MN no reagente ele é mais 7, só que o MN no produto, tá? Tem a setinha ali o produto, ele é o quê? Mais 2. Então o MN ele mudou o NOx. Se ele mudou o NOx foi porque aconteceu o quê? O NOx diminuiu, o NOx reduziu. Então o MN nessa reação ele reduziu, tá aqui ó, redução. Já se a gente for analisar os outros, por exemplo, o K no começo ele é mais 1, no final ele é mais 1, não aconteceu nada com o K. O oxigênio ele é menos 2, no final é menos 2. O H é mais 1, no final o H também é mais 1. Porém o cloro aqui ele é menos 1, porque o cloro ele tá fazendo aqui parte ó, de um composto onde eu tenho o H, que o H é mais 1, e o cloro muito eletronegativo, menos 1. Só que no final, pessoal, o cloro ele fica como substância simples. E a gente aprendeu que o NOx de substância simples é sempre igual a 0. Então, o cloro passou de menos 1 para mais 1, ele aumentou o seu NOx, no caso ele oxidou. Então, perceba, por que uma reação de oxirredução? Porque um elemento oxida, o outro elemento reduz. Essa reação de oxirredução aqui ela pode ser uma reação de dupla troca também, um pouco de decomposição, né? Porque ali o permanganato ele troca, né? Mas ele também reduz, ou também ele se decompõe, tá bom? Então, gente, reação de óxido-redução. E a última reação que eu quero mostrar para vocês é a reação de neutralização. Pessoal, o nome neutralização, toda vez que você vê esse nome, você está neutralizando algo. Normalmente a gente neutraliza o quê? Um ácido e um ácido com uma base. Então essa reação de neutralização sempre vai ser quando eu tiver ali ó, um ácido e uma base. Então a aula de ácidos a gente vai aprender que o ácido começa com H, a base termina com OH, formando água aí no final, tá? E aí, no final de tudo, isso aqui também é uma reação de dupla troca. Eu mostrei na aula passada, vocês podem dar uma olhadinha melhor, porque isso aqui ó, positivo, o H é positivo, o A é negativo, o B é positivo, o OH é negativo. Então veja, o H que é positivo vai se juntar com o OH que é negativo. H com OH forma água, tá aqui. E o AA vai se juntar com o B, só que lembrando que a ordem da formação do composto primeiro é sempre o elemento positivo, então o B vai vir na frente, depois o elemento negativo, o A vai vir atrás, formando um sal Ba. Como exemplo, pessoal, eu coloquei aqui, ó, reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio. Ácido sulfúrico, ácido forte, hidróxido de sódio, uma base forte.
Então ali eu vou ter o sulfato de sódio, que é o sal neutro, mais água. Lembrando que esses coeficientes que vêm aqui na frente são os coeficientes de balanceamento de equação que você vai poder conferir melhor na nossa próxima aula, tá bom? Então, pessoal, 3 tipos de reações que aparecem que vocês precisam saber, porque o vestibular ele não vai te dizer, segundo a reação de oxirredução. Opa, o que é reação de oxirredução? Eu tenho que saber que é uma reação de transferência de elétron. Segundo a reação de neutralização do ácido tal com a base tal. Você tem que saber como é que você vai criar aquela reação. Ou então, a combustão da gasolina, a combustão do álcool, a combustão de qualquer coisa, você tem que saber também como é o tipo de reação de combustão, tá bom? Então, beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.